Israel está intensificando suas ações contra o Hamas, começando com a interrupção do fluxo de suprimentos e eletricidade na faixa de Gaza. Esse movimento faz parte de um plano maior para aumentar gradualmente a pressão sobre o grupo, podendo resultar em novos ataques aéreos e ofensivas terrestres. Caso as negociações de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Hamas fracassem, Israel está preparado para retomar operações militares de grande escala. Relatos indicam que o Hamas pode ter concordado em estender o cessar-fogo por 2 meses, em troca da libertação de reféns vivos. Uma delegação israelense deve viajar ao Catar para negociações, enquanto fontes próximas ao Hamas compartilham informações sobre os desentendimentos nas conversas com os Estados Unidos. Essas negociações diretas entre Washington e o Hamas geram preocupação em Israel, que teme perder influência no processo. No norte, Israel realizou seu maior ataque contra o Hezbollah no Líbano desde o início do conflito, atingindo mais de 20 alvos estratégicos, incluindo depósitos de armas e lançadores de foguetes. Além disso, uma operação na Síria eliminou líderes que tentavam reconstruir a infraestrutura terrorista da região. Paralelamente, forças israelenses foram enviadas ao sul da Síria para reforçar a segurança nas colinas de Golã e proteger comunidades locais. Enquanto a situação militar se desenrola, as negociações diplomáticas seguem com Israel, enviando representantes a Doha para tratar da libertação de reféns. O Hamas, por sua vez, exige a remoção de restrições na faixa de Gaza e defende a criação de um comitê independente para administrar a região até futuras eleições. Nos bastidores, fontes revelam que os Estados Unidos tentaram negociar diretamente a libertação de reféns americanos mantidos pelo Hamas. A proposta incluía a troca de prisioneiros palestinos, mas foi interrompida após objeções israelenses. A administração dos Netanyahu continua pressionando por um acordo, especialmente para garantir a libertação de cidadãos americanos. A situação permanece tensa, com Israel mantendo uma postura de prontidão para retomar ações militares caso as negociações fracassem. O desenrolar dos próximos dias será crucial para definir se haverá uma solução diplomática ou uma escalada no conflito. Para libertar os reféns restantes, Israel pode adotar uma estratégia ainda mais agressiva, avançando para uma fase de ataques aéreos maciços e incursões táticas contra alvos estratégicos do Hamas. Se tais medidas não alcançarem os resultados desejados, Israel poderá tomar uma atitude ainda mais drástica: evacuar novamente os milhares de palestinos que aproveitaram o cessar-fogo para retornar ao norte da faixa de Gaza. Caso essa evacuação ocorra, a IDF, Forças de Defesa de Israel, poderá então reentrar em Gaza, com um poder militar ainda mais significativo do que no início da guerra, com o objetivo de manter o território sob ocupação efetiva e eliminar completamente os remanescentes do Hamas. Segundo fontes próximas às estratégias militares israelenses, esse é o plano de contingência armazenado pelo alto comando da IDF, caso se torne necessário. Israel está agora em uma posição militar muito mais favorável para executar essa operação do que estava no início do conflito. Os estoques de munição foram reabastecidos e as restrições impostas pela administração Biden foram removidas, dando a Israel maior liberdade de ação. Além disso, não há mais a necessidade de manter um contingente massivo de tropas na fronteira norte para defender contra possíveis ataques do Hezbollah. Com esses fatores, Israel possui maior margem para concentrar sua força militar na faixa de Gaza. A guerra já destruiu grande parte da infraestrutura e capacidade de combate do Hamas.
As instalações de fabricação de armas foram severamente danificadas, e a vasta rede de túneis subterrâneos, que servia para conectar pontos estratégicos do Hamas, sofreu um golpe significativo. Além disso, o Hamas foi cortado de sua principal fonte de assistência externa e perdeu aproximadamente 20 mil combatentes, incluindo comandantes de alto escalão. Embora o grupo tenha tentado recrutar novos combatentes entre os jovens, a inexperiência desses recrutas e o comprometimento ideológico questionável tornam o Hamas militarmente mais vulnerável do que nunca. O que traz novamente à tona a questão das negociações em andamento. Israel exige que o Hamas liberte os reféns restantes e aceite o desarmamento total, enquanto o Hamas insiste que qualquer acordo inclua uma declaração oficial do fim da guerra por parte de Israel. No entanto, especialistas acreditam que eliminar completamente o Hamas exigirá um esforço final para desmantelar a complexa rede de túneis restantes, muitos dos quais ainda estão intactos. Esse processo seria altamente perigoso, semelhante ao que os fuzileiros navais dos Shenandoah enfrentaram na Segunda Guerra Mundial, quando precisaram combater inimigos entrincheirados em túneis e cavernas em ilhas do Pacífico. Para libertar os reféns restantes, Israel pode adotar uma estratégia ainda mais agressiva, avançando para uma fase de ataques aéreos maciços e incursões táticas contra alvos estratégicos do Hamas. Se tais medidas não alcançarem os resultados desejados, Israel poderá tomar uma atitude ainda mais drástica: evacuar novamente os milhares de palestinos que aproveitaram o cessar-fogo para retornar ao norte da faixa de Gaza. Caso essa evacuação ocorra, a IDF, Forças de Defesa de Israel, poderá então reentrar em Gaza com um poder militar ainda mais significativo do que no início da guerra, com o objetivo de manter o território sob ocupação efetiva e eliminar completamente os remanescentes do Hamas. Segundo fontes próximas às estratégias militares israelenses, esse é o plano de contingência armazenado pelo alto comando da IDF, caso se torne necessário. Israel está agora em uma posição militar muito mais favorável para executar essa operação do que estava no início do conflito. Os estoques de munição foram reabastecidos e as restrições impostas pela administração Biden foram removidas, dando a Israel maior liberdade de ação. Além disso, não há mais a necessidade de manter um contingente massivo de tropas na fronteira norte para defender contra possíveis ataques do Hezbollah. Com esses fatores, Israel possui maior margem para concentrar sua força militar na faixa de Gaza. A guerra já destruiu grande parte da infraestrutura e capacidade de combate do Hamas. As instalações de fabricação de armas foram severamente danificadas, e a vasta rede de túneis subterrâneos, que servia para conectar pontos estratégicos do Hamas, sofreu um golpe significativo. Além disso, o Hamas foi cortado de sua principal fonte de assistência externa e perdeu aproximadamente 20 mil combatentes, incluindo comandantes de alto escalão. Embora o grupo tenha tentado recrutar novos combatentes entre os jovens, a inexperiência desses recrutas e o comprometimento ideológico questionável tornam o Hamas militarmente mais vulnerável do que nunca, o que traz novamente à tona a questão das negociações em andamento. Israel exige que o Hamas liberte os reféns restantes e aceite o desarmamento total, enquanto o Hamas insiste que qualquer acordo inclua uma declaração oficial do fim da guerra por parte de Israel. No entanto, especialistas acreditam que eliminar completamente o Hamas exigirá um esforço final para desmantelar a complexa rede de túneis restantes, muitos dos quais ainda estão intactos. Esse processo seria altamente perigoso,
semelhante ao que os fuzileiros navais do Zemillah enfrentaram na Segunda Guerra Mundial, quando precisaram combater inimigos entrincheirados em túneis e cavernas em ilhas do Pacífico. Assim como naqueles combates históricos, a expectativa é que uma operação desse tipo resulte em um número significativo de baixas. No entanto, estrategistas militares israelenses argumentam que essa é a única maneira de garantir que o Hamas seja erradicado de uma vez por todas. Sem um substituto viável para o Hamas e sem um plano claro para estabilizar Gaza após a guerra, há temores de que Israel possa enfrentar uma insurgência prolongada, semelhante à que os Estados Unidos enfrentaram no Iraque após a derrubada do regime de Saddam Hussein. Outros analistas discordam e acreditam que, com o Hamas severamente enfraquecido, isolado e sem fontes confiáveis de reabastecimento, uma resistência duradoura se tornaria improvável. Enquanto isso, a situação no norte de Israel continua tensa. Durante a noite, a Força Aérea de Israel realizou uma série de ataques no sul do Líbano, atingindo 9 locais estratégicos e mais de 20 alvos, incluindo posições de lançadores de foguetes e depósitos de armas do Hezbollah. Segundo a IDF, essas operações fazem parte de uma estratégia para remover ameaças diretas ao território israelense e impedir qualquer tentativa do Hezbollah de se rearmar e reorganizar. Embora o Hezbollah tenha sofrido perdas significativas, a guerra causou danos colaterais severos na economia da região de Galileia, em Israel, que depende fortemente do turismo. Com o conflito em curso e a instabilidade na fronteira norte, há uma drástica redução no número de visitantes, o que afeta diretamente os negócios locais e o sustento de milhares de israelenses. A guerra também tem impactos na Síria, onde o grupo jihadista HTS, liderado por Ahmed Sara, tem protagonizado violentos confrontos com tribos locais. Esses conflitos resultaram em massacres de civis, incluindo aldeias cristãs inteiras, forçando milhares de pessoas a fugirem de suas casas. A IDF segue monitorando atentamente a situação na fronteira síria, garantindo que as comunidades drusas da região recebam proteção contra esses ataques. Autoridades israelenses já declararam que não permitirão que o sul da Síria se torne um novo reduto para forças hostis, reforçando a presença militar na área. Para evitar um ataque ao ponto em que os inimigos estejam perto o suficiente de uma bomba onde não se ousaria atacar, a estratégia precisa ser clara. O que o governo israelense está fazendo? O que os iranianos estão planejando? O que os ICIWA farão nos próximos 30 dias? Os Estados Unidos, sob o comando do presidente, afirmam querer um acordo, mas se falhar, há outra opção sobre a mesa. Se a diplomacia não funcionar, uma ofensiva militar nas profundezas do Irã é uma possibilidade real. O governo israelense e suas forças militares avaliam cada detalhe dessa situação, garantindo que os iranianos não cheguem a um ponto onde um ataque direto seja impossível. Se um ataque for necessário, ele precisa acontecer antes que o Irã tenha capacidade nuclear suficiente para desencorajá-lo. Os iranianos, por sua vez, têm duas opções: aceitar um acordo financeiramente vantajoso que lhes permita manter a estabilidade interna ou avançar o mais rápido possível em seu programa nuclear, militar, para evitar um ataque iminente. As projeções indicam que o Irã não conseguirá desenvolver uma bomba em curto prazo. A pressão econômica e militar vinda de Israel, dos Estados Unidos e de outras potências da região provavelmente forçará Teherã a negociar. A geopolítica na região exige um equilíbrio delicado entre manter um adversário sob controle e impedir que ele se torne uma ameaça incontrolável.
Enquanto tudo isso acontece, um outro jogador estratégico entra em cena: o Catar. Esse país tem desempenhado um papel ambíguo na mediação entre Israel e o Hamas, tentando manter o fluxo das negociações sobre reféns. No entanto, ao mesmo tempo, o Ministério das Relações Exteriores do Catar exige que todas as instalações nucleares israelenses sejam colocadas sob supervisão da AIEA e pede que Israel se junte ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O Catar enfatiza a urgência de a comunidade internacional tomar medidas decisivas para forçar Israel a implementar resoluções que garantam o direito dos palestinos à autodeterminação e à criação de um Estado independente. Esse apelo também visa restabelecer a estabilidade no Oriente Médio e evitar riscos globais ainda maiores. O primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Catar, em entrevista recente, declarou que os escritórios do Hamas foram abertos no país com total transparência e a pedido dos Estados Unidos. Ele também minimizou as preocupações sobre o programa nuclear iraniano, alegando que, segundo suas comunicações, o Irã não está tão próximo de obter uma bomba nuclear quanto dizem as manchetes. Além disso, alertou que um ataque ao Irã poderia desencadear uma guerra em toda a região. Diante desse cenário volátil, o mundo acompanha atentamente cada movimento estratégico. As tensões no Oriente Médio podem definir o curso da política global nos próximos meses. Enquanto isso, é fundamental continuar acompanhando os desdobramentos e entender como cada peça desse xadrez geopolítico se move. A estabilidade da região e a segurança global estão em jogo, e os próximos passos de Israel, Irã, Estados Unidos e Catar podem definir o futuro de milhões de pessoas.